E nessa noite eu quero refletir com você sobre o tema tendo a cidadania do reino de Deus. Nós estamos refletindo sobre esse tema, sobre a cidadania do reino, porque nós não somos deste mundo. Nós estamos aqui, nós estamos no seio dessa sociedade, mas nós não somos daqui. Nós somos embaixadores do rei, nós somos os mensageiros da esperança. Nós somos aqueles que vivem sob uma outra perspectiva, pelo menos aqueles que já se entregaram a Jesus. E se você está aqui nos visitando e ainda não tomou essa decisão de entrega, eu creio no poder do Espírito Santo que essa noite pode ser a sua noite de entrega. E você que é membro dessa igreja, esteja em espírito de oração, para que haja nessa noite gente recebendo a cidadania do reino de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3, carta do apóstolo Paulo, a carta chamada Carta da Alegria. E quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, chamada de Carta da Alegria, porque no capítulo 4 ele orienta aos nossos irmãos da região de Filipos a se alegrarem no Senhor sempre. Paulo, ele estava preso, ele estava na cadeia. Ele estava ali vendo o sol nascer quadrado, mas nem vê o sol nascer, ele via naquele tempo, porque era a segunda prisão do apóstolo Paulo. Ele estava na pior cadeia daquele tempo, lá em Roma, cheio de umidade, escura, sem nenhuma ventilação, nenhuma janela para ver a luz do dia. Ele sentia os ratos passando sobre os seus pés, ele sentia a umidade da água ali, naquele tempo. E ele escreve essa carta, dizendo assim: alegrem-se sempre no Senhor. Vou dizer de novo, alegrem-se sempre no Senhor. O apóstolo Paulo escreve essa carta no momento em que o seu coração deveria estar constrangido, entristecido, pelas dificuldades que ele estava vivendo naquele momento, e só vivia essas dificuldades porque era o mensageiro do verdadeiro rei. E o apóstolo Paulo, então, a partir do versículo 17 de Filipenses 3, o apóstolo Paulo diz assim: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. De novo, no versículo 20, o apóstolo Paulo informa e afirma: a nossa cidadania, porém, está nos céus. Senhor, fala aos nossos corações, Pai, é bom demais estar aqui. E pedimos que o Senhor fale aos nossos corações nesse momento, para que possamos sair daqui compreendendo o que é viver essa eternidade contigo nos céus. Nós te pedimos, fala a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. O tema desse mês é um tema que nos desafia a vivermos como membros cidadãos do reino que não pertencem a esse reino terreno, a tudo que tem acontecido ao nosso redor, a toda a tristeza de uma sociedade corrompida, de uma sociedade egoísta, de uma sociedade individualista, onde o que importa são os meus problemas, não os problemas do próximo. Desde que nada atrapalhe o meu crescimento pessoal, profissional, então eu coloco limites para viver compaixão e solidariedade, porque os meus interesses devem estar em primeiro lugar. Isso que a sociedade onde nós estamos inseridos prega, ensina em todo esse tempo. A gente aprende com a palavra de Deus a sofrer com aqueles que sofrem, né? A compartilhar dessa dor, né? Todos os rubro-negros estão orando pelos vascaínos, desde ontem, não é? Para Deus consolar ali o coração daqueles ali, e os tricolores também, né? Que perderam para o CSA. Se perde para o CSA, vai ganhar de quem, né? Fica assim, consolo, que a tristeza do irmão a gente ora para ele ser consolado pelo Espírito Santo de Deus.
né? Esse é o princípio de viver a dor do outro como nossa. Já tem aquele cântico antigo, né? Ame ao teu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Ame ao teu próximo. E aí, quem ajuda aí? Ninguém, gente. Que isso? Peraí, né? É assim, não dá. Isso não é tão antigo assim, não é? Isso não é tão antigo assim. Mas esse cântico fala isso. Se a Mary tivesse aqui, ela ia ter cantado, né? Não porque ela seja antiga, né? Mas porque ela conhece bastante aí. Mas essa dor do irmão que deve doer em nós também. Cidadania do reino de Deus. Todos nós aqui e todo ser humano, como nós já ouvimos ao longo desse mês, todo ser humano é eterno. Isso é verdade. A nossa alma ela é eterna. A diferença está que aqueles que seguem a Jesus, Jesus diz, esses que creem em mim, deles fluirão rios de água viva, esses passarão a eternidade contemplando a glória de Deus. Estarão ali vendo o trono do Senhor, o trono onde Ele está sentado hoje e agora. Não é? Quando eu imagino que o Senhor, nessa hora, Ele está recebendo o nosso louvor. Ele está recebendo a nossa adoração nesse momento. Ele está sentado no seu trono. Nós não temos ideia como é a glória de Deus. A Bíblia diz que aquilo que é mais bonito que a gente já contemplou da criação aqui, não se compara com o que está reservado para nós. O que nós vamos ver ali na glória dos céus é algo tremendo e especial. E vamos contemplar isso eternamente, aqueles que creem no Senhor Jesus. Contudo, aqueles que não creem no Senhor Jesus, não reconhecem como seu único e suficiente Salvador, passarão a eternidade, mas vivendo num ambiente de angústia, de ranger de dentes, de dor, de remorso e arrependimento, mas já não dá mais para quando chegar lá fazer alguma coisa para passar para o outro lado. A eternidade ela é uma realidade na nossa vida. E só vão passar a eternidade com o Senhor aqueles que o reconhecerem, como Ele mesmo fala, quando Ele se apresenta lá em João 14,6, onde Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, diz o próprio Senhor Jesus naquela hora que seus discípulos perguntavam, para onde que o Senhor vai? Qual é o caminho que a gente vai seguir? Não é? E Pedro, ele reconhece em outro momento assim, quando Jesus diz, vocês não estão gostando do que estão ouvindo? Podem ir para outros lugares. E Pedro diz, para onde iremos nós? Só no Senhor tem a palavra de vida, dessa vida eterna. Paulo está dizendo aqui, nesse momento de sofrimento, o homem que experimentou uma grande transformação na sua vida, o apóstolo Paulo, que era o Saulo de Tarso, aquele que conhecia a lei judaica também, era um mestre da Torá, alguém que foi preparado pelo rabino mais importante do seu tempo, Gamaliel, ele que era cidadão romano, um indivíduo cheio de status social, um indivíduo cheio de poder por sua cidadania romana, um indivíduo cheio de autoridade pelo seu conhecimento da lei, mas quando ele vai para Damasco com o desejo de perseguir os cristãos que estavam ali naquela cidade, ele literalmente cai do cavalo no caminho, uma luz muito grande, fala Atos 9, brilhou naquele caminho, o apóstolo Paulo cai então ali do cavalo, ele deixa de enxergar, quando Jesus vira para ele e diz, Saulo, Saulo, por que o Senhor me persegue? Ele diz, quem é o Senhor? E naquele momento há um encontro do apóstolo Paulo, e aquele homem que se achava o cara, que tinha toda a autoridade, que conhecia de tudo ali, ele precisa que alguns dos seus amigos o peguem pelas mãos, os levem até a cidade, porque ele não enxergava nada, ele vai para a hospedagem de uma pessoa daquela cidade, e só quando um seguidor de Jesus chega até ele, em que ele recupera a visão pelo milagre que Deus opera na sua vida ali. E o apóstolo Paulo, que achava que ele era gente muito importante, descobriu que ele não era nada. E a partir daquele momento ele descobriu que Jesus era tudo, ele reconheceu a soberania do Senhor. Ele reconheceu que viver sem Jesus, como nós cantamos aqui, viver fora da vontade de Deus, não vale a pena. Vale mais um dia ali na presença do Senhor do que toda uma eternidade sem conhecê-lo. Quem já teve essa intimidade, essa experiência com o Senhor, sabe bem o que é a transformação operada por Jesus. Uma perspectiva de vida se muda, é transformada.
Essa perspectiva de vida transformada precisa ser uma realidade na vida de cada ser humano, de cada um de nós que está aqui. O propósito de Deus é que todo ser humano que vive no tempo de hoje ouça e aceite essa mensagem de esperança. É fato que muitos não vão aceitar, vão ouvi-la e vão rejeitá-la. Vão entender que não é assim, não é bem assim, não existe um Deus assim. Mas muitos aceitarão, e esses receberão, que o apóstolo Paulo fala, nesse versículo 20, a cidadania que está nos céus. A cidadania que está focada no que é celestial, no que é alto, no que é perfeito, no que é pleno. Esse deve ser o objetivo da nossa vida. Quando nós estamos aqui como brasileiros, nós precisamos tirar os nossos documentos, e quando você e eu nascemos, nós recebemos ali uma certidão de nascimento. Uma autoridade constituída faz uma declaração de que nós nascemos, em tal dia, em tal hora, em tal lugar. Quando a gente fica um pouquinho maior, a gente precisa tirar uma identidade com foto. A certidão de nascimento não tem foto. Até porque se tivesse foto, pegasse a foto do pastor Douglas bebê, quando ele estava ali no braço da irmã Eunice. Vamos pegar isso depois e botar no Facebook umas fotinhas assim, dessa galera assim. Vamos ver se você adivinha quem é. Não vai dar, não é para você identificar muitas vezes, não é? Aí você vai lá tirar uma foto, uma identidade, e você precisa apresentar um documento ali, a sua certidão de nascimento ali naquela hora. Você vai tirar um passaporte para apresentar às autoridades fora do país, você precisa comprovar a sua residência no Brasil, você precisa comprovar a sua nacionalidade brasileira, e você vai receber aquele passaporte de capa azul, que está ali com escrito República Federativa do Brasil, e aquilo mostra que a sua cidadania é brasileira. É preciso cumprir alguns requerimentos de um processo para você receber um passaporte na sua mão. Não é diferente quando nós falamos de cidadania celestial. Que características, o que nós devemos apresentar para que passemos a fazer parte desse novo reino? É um reino que é eterno, é um reino incorruptível, é um reino cujo rei nunca será destronado. Você crê nisso? Jesus nunca perderá o seu trono, porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Essa imagem impressa no púlpito aqui é para isso. É para você se lembrar que há uma cruz de um Redentor que morreu por mim e por você. Só que esse Redentor, Ele é Rei, Ele vive e reina, e reinará eternamente. E a palavra de Deus colocada sobre esse púlpito está baseada nessa verdade bíblica de um Salvador que é Rei. E tudo que é pregado a partir desse lugar deve ter como base essa fé. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, derramou o seu sangue naquela cruz no Monte Calvário para nos purificar de todo pecado, para nos transformar em novas criaturas, para colocar, quando a gente recebe o passaporte, tem ali uma imagem de segurança, lacrando para dizer, esse documento é autêntico. Esse sangue é a tinta usada para carimbar o nosso passaporte e confirmar, nós somos cidadãos do reino e servimos a um rei que nunca será destronado, que sempre reinará, sempre governará, e ele governará sobre a vida daqueles que o reconhecerem como rei. Então, nessa noite, eu quero refletir com você sobre esse tema. Tendo essa cidadania do reino de Deus, o que eu preciso fazer para fortalecer ou para receber essa cidadania real? Em primeiro lugar, nós devemos ter em nossas vidas como prioridade vencer as distrações que o mundo nos oferece. A maioria de vocês que está aqui, talvez a totalidade, já ouviu a história da redenção da humanidade através de Jesus. No período de Páscoa se passam muitos filmes contando a história de Jesus, que morreu na cruz, que ressuscitou ao terceiro dia. Livros relatam isso, muitas mensagens, e é provável que você mais de uma vez já ouviu falar sobre isso. Mas a minha pergunta é, toda essa informação veiculada em todas as mídias, em todas as formas de comunicação do nosso tempo, já é uma realidade para você?
Ou é apenas uma informação que você tem na sua mente? É uma verdade no seu coração? Esse amor incondicional de Deus que entregou seu único filho por mim e por você, já é aplicado à sua vida para que você então vença todas as barreiras que o inimigo colocar na sua vida e na minha vida? Muita gente tem isso como verdade, mas às vezes as pessoas se distraem. A estratégia mais efetiva do inimigo das nossas almas é nos distrair, é fazer com que percamos o foco de uma vida voltada para Jesus. O autor de Hebreus, que nós não sabemos quem é, disse assim: vocês têm que manter os seus olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. É assim que nós vamos à frente, olhando para Jesus em todo o tempo. As distrações muitas vezes não são coisas más, são coisas boas, são coisas corretas, são coisas que estão aí na sociedade. Como o apóstolo Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. E não me convém quando essas coisas, apesar de lícitas, elas podem, então, tomar o lugar de Jesus na nossa vida. Quando nós lemos a Bíblia, a infalível palavra de Deus, a Bíblia, nós cremos, ela é a palavra de Deus, infalível porque não há falha na Bíblia, inerrante porque não há erro na Bíblia, ela é a palavra perfeita, viva e eficaz, ela relata a história do povo, ela relata experiências de seres humanos com Deus, experiências que nós ouvimos ao longo da vida quando vemos uma igreja. E quando a gente olha a história do Êxodo, ali aparece uma das distrações. Deus ele levanta Moisés para liderar o povo na sua jornada de libertação, e quando Moisés chega ali para Faraó e diz: olha, meu Senhor mandou te dizer, libera o meu povo para que eles possam me adorar. Faraó vira para os seus servos e diz assim: esse povo não está fazendo nada, tem que botar os caras para trabalhar mais, porque quando eles estão trabalhando pouco, fica pensando besteira, esse negócio de Deus aí. E aí o Faraó manda piorar, intensificar o trabalho do povo. O trabalho, então, virou uma distração. O que o Faraó queria era que o povo não tivesse tempo para pensar naquele Deus que ele disse que ele ia servir, adorar ali no deserto. Ali começa a distração. Ali começam as desculpas. Vamos botar esse povo para trabalhar. Agora eles vão ter que produzir ali os tijolos, mas não vai dar mais terra para eles não. Tem que correr atrás, tem que trabalhar mais, para que eles não tivessem tempo de pensar em adorar ao seu Deus. Essa é a estratégia do mal, colocar algumas coisas na nossa vida. Quando o Senhor Jesus, lá em Lucas 14, propõe a parábola do banquete, ele fala que ali um homem estava para dar uma festa. E ele então prepara aquela festa, ele convida a todos. Na cultura judaica, quando você queria fazer as pazes com alguém com quem você estava aborrecido, você oferecia uma comida, um jantar, um almoço. E colocava ali aquela pessoa com quem você queria se reconciliar à mesa, porque mesa é lugar de comunhão. E era assim que um judeu pedia desculpas a alguém a quem ele entristeceu. Preparava ali uma comida, vamos sentar todos aqui ao redor da mesa e vamos comer juntos. Quando alguém queria ali expressar o seu amor pela comunidade, pelo vilarejo onde se vivia, preparava uma festa. E o cara preparava tudo. E ele mandava os arautos avisarem que uma festa ia acontecer em tal dia. E no dia daquela festa, novamente ele mandava alguns dos seus servos às casas das pessoas convidadas, lembrando: olha, hoje tem festa. Hoje tem boca livre lá em casa. Aquela picanha, aquele refrigerante geladinho, esse tipo para quem está de dieta aí, né? Tem lá também uma carninha, um franguinho, uma linguiça de frango, para aqueles que estão aí sem gordura. E 0,800, é só chegar com a boca. Teoricamente geral, porque quando você diz, vai ter uma festinha lá em casa, aniversário e tal, mas cada um dá uma notinha de 10 pila aí, só para ajudar a pagar, muitos ficam assim, tem um compromisso, né, tal, mas quando você diz, boca livre, 0,800, opa, né, geral vai. Essa era a expectativa do homem aqui de Lucas 14, preparou um festão, convidou geral da comunidade, chegou no dia, mandou os seus servos ali, para estarem avisando a todos, e aí na hora que a festa começou, as pessoas começam: não vai dar para eu ir, eu comprei uma terra nova, preciso lá dar uma olhada nela. Um outro virou e disse assim: não, olha,
não vai dar para eu ir, eu comprei bois. O outro disse, não, olha, eu me casei. São coisas legais, são coisas lícitas, não tem pecado nenhum nisso. Aquele que comprou a propriedade, ele estava ali materialmente prosperando, estava ali crescendo materialmente, legal isso. Mas naquela hora, a comunhão com ali o irmão não foi menos importante do que ir lá espiar a terra comprada. O gado ali ajuda o indivíduo ali a produzir mais na sua lavoura, né, a ter ali um pouco mais de efetividade. Não tem nada de errado nisso. Casar, não tem nada de errado nisso, é bom, irmãos. Casamento é bom. Olha o povo que está enrolando a namorada aí, presta atenção, então é uma decisão aí, logo, né? Casar é bom, irmãos. Constituir família é bom. Família é o projeto de Deus para a felicidade do ser humano. Isso é bom demais. Agora, nós não podemos deixar que essas coisas tomem o lugar de Deus. Porque às vezes quando a galera tá prosperando financeiramente e tal, aí vira escravo do dinheiro. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aí, o dinheiro, ao invés de te servir e proporcionar a você conforto, também para a sua família, uma tranquilidade para o futuro, ele vira o seu senhor, tu vira escravo do dinheiro. Tem que trabalhar 7 dias por semana, 24 horas por dia, para ter mais e ter mais e ter mais. E aí o coração começa a ficar sendo mobilizado pelo que é material, que se corrompe, e não pelo que é eterno, que não se corrompe. Para que eu seja um cidadão do reino, eu tenho que vencer as distrações, porque às vezes algo que a gente pediu tanto e é uma bênção, acaba virando algo ruim na nossa vida. Não é? O indivíduo está ali, casou, e aí o cara casa, e aí a Bíblia ficou na caixa da mudança, lá no fundo. Já não lê, já não medita, já não ora. A galera de lua de mel é bênção. Nós temos 20 anos de lua de mel, né, amor? Vamos completar agora. Lua de mel é bênção, irmão. Mas a estabilidade do casamento conjugal é a Bíblia. É dali que vem os ensinamentos para o viver conjugal. Não é? Se o casamento vira desculpa, pastor, não está dando não para servir na igreja, porque sabe como é, né? Casar de novo, né? Quer ficar até mais tarde na cama, quer ficar mais tarde em casa, não quer sair para lugar nenhum. E aí a bênção começa a te distrair, você perde o foco no Senhor. Tudo aquilo que tira o seu foco de Deus é uma distração que começa a te levar por um desvio do caminho proposto para o Senhor. Alguém que tem a cidadania no reino, essa cidadania celestial, não deixa as distrações tirarem do foco. Marta e Maria estavam lá com Jesus, era uma honra receber o Senhor Jesus em sua casa. Ver o mestre, o rabi, o salvador, o redentor, o amigo de todos. Jesus amava a família de Marta e Maria, e a gente encontra lá em Lucas 10, aquele momento em que a Marta estava lá, e corre de um lado, corre para o outro. A Marta estava alegre em receber Jesus. E ela começa ali a arrumar as coisas na casa, fazer as coisas na casa. Maria senta ali para ouvir o mestre. Senhor, fala aí, ministra meu coração e tal. E daí a Marta fica estressadinha. Ô Senhor, como é que é? O Senhor não vai falar com ela para vir me ajudar não? Tanta coisa aqui para fazer. E aí Jesus fala assim, Marta, Marta, existem coisas importantes e as melhores. A Maria, ela escolheu as melhores. E as melhores ninguém pode tirar dela. Ninguém pode tirar. E, irmãos, toda vez que Jesus chamava a pessoa 2 vezes, é porque a chapa ia esquentar, igual lá em casa. Lá quando a gente chama assim, Pedrinho, Joãozinho, Filipinho, é que está tudo bem. Se já chama Pedro Henrique, significa que tem alguma coisa que precisa ser alinhada. Se chama Pedro Henrique Boquimpane de Moura Freitas, já vem com as mãos para trás assim, não é? Você sabe que o negócio vai esquentar. Toda vez que Jesus chamava e dizia assim, fulano, fulano, podia vir, pode falar, Senhor, porque vinha a chapa quente. E Jesus vira para Marta e diz assim, Marta, Marta, você não está escolhendo a melhor parte. Jesus estava dizendo ali, ó, está se desviando, está dando espaço para as distrações. Quando você dá espaço para as distrações na sua vida com Deus, você vai começar a abrir um espaço para o inimigo preparar armadilhas e você vai cair nelas. Quando você, marido ou mulher, começa a se distrair no foco da fidelidade ao seu cônjuge, você vai começar a olhar de lado para alguém. O namorado, a namorada, o noivo, a noiva aí,
Quando você começa a se distrair naquilo que tem que manter o foco, cuidado. Não se distraia no seu relacionamento com Deus. É o primeiro cuidado que você tem que tomar. Não se distraia no seu relacionamento conjugal. O foco daquele que está casado é fazer o seu cônjuge feliz. É honrar o seu cônjuge. Hebreus vai dizer que nós temos que manter o nosso leito conjugal sem mácula. E Jesus antes diz assim, você não traz só quando você consolida a traição, quando você pensa, quando você deseja. Jesus fala sobre isso. Quando você deseja, já pecou no seu coração. Quando se distrai desse compromisso de fidelidade, a coisa começa a dar ruim, vai desandar. Quando você se distrai no compromisso da virgindade até o casamento, porque sexo é bênção, mas sexo é bênção dentro do casamento. Sexo é bênção dentro do casamento. Para quem é casado, sem infidelidade conjugal. Para quem é namorado, é noivo, esperar até o casamento. Esperar para consagrar o seu melhor, para a pessoa que Deus separou para você, para o momento certo de Deus. Quando não tem esse foco, as coisas vão se misturando. As coisas vão se complicando. O casal, ele atropela algumas fases nesse processo de conhecimento, de fortalecimento do seu relacionamento, e a coisa pode desandar. Nós não podemos nos distrair na fidelidade à obra de Deus. Há tanta coisa que precisa ser feita para que esse mundo seja alcançado pela mensagem de esperança em Jesus Cristo. Enquanto nós estamos aqui, algumas centenas de pessoas estão morrendo sem Jesus. E é responsabilidade minha e sua, aqueles que já são seguidores de Jesus, a levar a mensagem de esperança a toda criatura. Quando nós perdemos o foco daquilo que é importante na obra de Deus, nós começamos a patinar e não avançamos. E o cidadão do reino é aquele que dedica a sua vida para que o reino cresça, para que o reino se expanda, para que as tendas do reino do Senhor estejam ali. Eu não posso me distrair no meu relacionamento com os meus amigos, para cuidar deles, de receber cuidado deles, em todo o tempo. Valorizar a amizade, valorizar a comunhão em todo o tempo. Cuidado com as distrações. Um cidadão do reino não dá espaço para as distrações. Que distrações no seu dia a dia tem feito você não ser um pai que é um exemplo para o seu filho? Que distrações no seu dia a dia tem feito que você, como marido e como pai, não esteja exercendo o papel de sacerdote do seu lar? Homens que estão aqui, casados, você é sacerdote do seu lar. Você precisa assumir diante de Deus essa responsabilidade, por ser o representante de Deus na sua família. E como você representa Deus na sua família? Tendo uma conduta aprovada por Deus, sendo um exemplo para sua esposa e para os seus filhos de uma pessoa comprometida com Deus. Uma pessoa que está ali. Mulher, você que é esposa, deve ser uma mulher que não se distrai na sua missão de edificar o seu lar, porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica o seu lar, mas a tola com a sua língua destrói. E quando nós nos distraímos, nós abrimos espaço para o mal atuar na nossa família. Quando nós nos distraímos, abrimos espaço para o mal atuar na nossa vida. E a gente vê em todos esses escândalos de corrupção por aí, de vez em quando, algum que vai para lá e o indivíduo tem lá uma carteirinha de membro de alguma igreja evangélica. Aí fica assim, olha lá, é crente, ó. Olha lá, ó, aquela igreja lá recebeu uma oferta lá do cara que está preso por causa do Lava Jato. E aí uns amigos ligam para mim, e aí, Deus, sua igreja também recebeu alguma coisa lá do Lava Jato? Não, irmão, que é diferente. Quando se distrai do foco, que é o Senhor, ali começa a destruição da vida. Estava conversando com uma jovem que ela foi abandonada pelos pais. Ela até sabe onde eles estão, mas há uns 15 anos atrás, nem pai nem mãe quis saber dela mais. Ela tinha 3 anos quando isso aconteceu. Não é porque ela fez alguma coisa. Ela simplesmente foi deixada de lado.
Lá no nosso abrigo a gente tem as crianças que com 7 dias de vida foram abandonadas. Elas não fizeram nada por isso. Simplesmente foram tratadas e consideradas como uma coisa. Como um objeto que pode ser jogado na lata do lixo. Quando aquele pequenino de 14 dias foi abandonado no ponto de ônibus lá perto do Carrefour. Foi para o nosso abrigo. Por quê? Quando um pai e uma mãe abre os olhos para as distrações, não exerce o seu papel de protetor, de acolhedor, de provedor. Quero dizer para você, não abra espaço para as distrações, porque elas podem ser o início da destruição da sua vida. Porque o inimigo das nossas almas, Jesus diz, ele veio para matar, para roubar e para destruir. E ele não está brincando de ser inimigo. Se eu e você brincarmos de sermos povo de Deus e deixarmos que as distrações desviem o nosso olhar, o inimigo vai entrar e vai fazer uma arruaça na nossa vida. Contudo, o cidadão do reino de Deus, ele vence as distrações. Ele não permite que as distrações desviem o seu olhar. Ele identifica com discernimento espiritual que é uma distração do inimigo para desviá-lo do caminho e ele então diz, não. Ele para ali. Ele interrompe ali. Não pelo poder que ele tem, mas pelo poder do Espírito Santo que habita na sua vida. Meu amado irmão, não deixe que as distrações desviem o seu olhar de Deus. Deus, ele nos aceita como nós somos. Deus, ele não espera que eu e você deixemos alguma coisa para ele poder trabalhar na gente. Não, ele trabalha na gente, ele nos aceita como nós estamos. E ele vai trabalhando nesse processo de santificação para a gente vencer a todo tempo. Eu me lembro bem que na noite que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu só fui a Bangu para fazer uma visita à minha tia-avó, tia Jandira, já na glória. Mulher de Deus, de oração. E eu cheguei à porta da casa da tia Jandira, ela não estava na igreja. Era um congresso de juventude. Era o último sábado do mês de julho do ano de 92. 27 anos se passaram. Na porta da igreja, quando o vizinho disse, não, ela está lá na igreja, na rua de trás, vai lá. Eu parei o carro em frente à igreja, fumei o último cigarro da minha vida. E entrei ainda com cheiro de cigarro naquele templo da Igreja Batista em Rio da Prata, em Bangu. E naquela noite o pastor Joel pregou sobre Zaqueu e eu entreguei minha vida para o Senhor. Era fumante, gostava de uma bebida, mas o Senhor me recebeu do jeito que eu estava e me transformou. Se você está aqui pensando assim, eu vou deixar para me entregar depois, porque eu tenho um monte de problema para resolver, eu faço isso não. Venha com os problemas, porque quem resolve eles para você é Jesus. Quando você o entroniza como rei da sua vida, quando você não deixa mais que a distração seja uma desculpa para dizer, é depois, Senhor, deixa eu ir lá resolver isso, deixa eu ir lá resolver aquilo. Não, querido, se você tem coisas para resolver, diz assim, Senhor, é agora, toma, e o Senhor vai resolver no seu tempo. A primeira característica de alguém que é um cidadão do reino é alguém que vence as distrações. Vença as distrações na sua vida. Vença as áreas que são tentações. A área do poder, a área da ganância, a área do sexo. São as 3 grandes áreas de queda do ser humano: sexo, dinheiro e poder. Todo tempo, esse é o tripé da armadilha. Esse é o tripé das distrações que o diabo prepara para a nossa vida. Vencer as distrações faz você alguém que vai glorificar o nome do Senhor através das atitudes. Um cidadão do reino que é eterno, que não é desse mundo, vence as distrações. Em segundo lugar, um cidadão do reino que é eterno é alguém que não ama esse mundo. Quando João escreve a sua primeira carta, lá em 1 João, capítulo 2, versículos de 15 a 17, João diz assim, não amem o mundo, nem o que nele há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, é eterno.
é eterno com Deus, é cidadão celestial, aquele que não ama o mundo. É óbvio que o mundo aqui não significa o mundo, o planeta Terra. Significa o que a sociedade nos oferece e que não está de acordo com a palavra de Deus, que não está de acordo com os princípios da palavra de Deus. João aqui vai trabalhar o amor, porque aquilo que nós amamos nos domina, faz o nosso coração bater mais forte. Aquilo que nós amamos faz com que tenhamos mais atenção. E o amor às coisas do mundo impede o coração de uma pessoa de amar a Deus completamente e de nutrir esse amor em todo o tempo. Amar as coisas do mundo, porque o nosso Deus, que é luz, não tem intimidade com as trevas. E quando então eu estou olhando para o mundo e as coisas do mundo vão me atraindo, as práticas do mundo vão me atraindo, e eu vou ali me envolvendo com tudo aquilo, me deixando envolver, eu acabo sendo derrotado pelos vícios, pelas práticas do mundo. Os vícios, eles estão chegando hoje pelo celular. Chegam hoje pelo teu tablet. Esse negocinho aqui começa a dominar o coração de muitos. Tudo que entra por aqui, se não for filtrado, se você permitir, e que... Opa, ligou a lanterna aqui. Se você permitir, isso aqui desse tamanho vai te dominar e vira seu escravo. Sabe, às vezes, é impressionante, irmãos. Às vezes, quando eu estou estudando, preparando a mensagem e tudo mais, eu desabilito ali, algum jeito ali que o Lucas me ensinou, que eu paro de receber zap. E aí eu consigo me focar, porque senão esse negócio fica plim, 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 plim. Tu tira o som, ele treme. Aí não é possível, treme, faz barulho em cima da mesa. Você bota ele lá em outra coisa, ele faz barulho, né? Aí desabilita, para de entrar zap. Aí algumas horas depois, quando eu volto, parece que o bichinho está tendo uma convulsão, ele fica, treme todo, né? E aí eu não dou conta de ler as coisas, fica assim, pô, pastor, passei um zap, pastor. Gente, não dá conta, é muita coisa. É por isso que eu peço nos grupos que eu estou, esse negócio de bom dia, boa tarde, porque todo mundo não dá bom dia, aí 58 dão bom dia atrás, quando você vê tem 300 mensagens ali, você diz, mas Jesus acabou o mundo, o que aconteceu? Se foi alguém arrebatado, eu estou aqui, não é possível, tenho certeza que eu vou também. E aí a gente vê, aqui tem um monte de coisa, né? Então você não dá conta muitas vezes. Essa facilidade às vezes vira uma dificuldade, vira uma distração. Tem gente que a parte mais importante do seu corpo é o celular, gente, não gruda no celular. Tem gente que até compra agora celular à prova d'água para poder levar para o banho. Aí fica tomando banho com o celular ali. Jesus, isso aqui tá, você tem que se libertar desse negócio. Deixar para lá. É importante a gente se comunicar. Mas quando é o zap, conversas edificantes, ou até uma conversa de bom dia para cá, tudo bem. Mas por aqui também entra a pornografia. E a pornografia te vicia e te domina. Acaba com o seu casamento. Acaba com a pureza do seu coração. Você começa a desejar corpos de pessoas. E aí você começa a pensar em pessoas como coisas. O que é a prostituição, se não o uso de um corpo humano, criação de Deus, como um objeto de venda? É a coisa mais perniciosa na vida do ser humano. Uma pessoa cujo corpo é vendido por alguns reais. Ela vira uma mercadoria. Eu me lembro uma vez chegando a Belém, o motorista me pega no aeroporto e a gente vai conversando. De onde o senhor é? Eu sou do Rio. Ah, tá bom. Olha, doutor. Aí no bolso do banco tem um catálogo. O senhor pode escolher a mulher que o senhor quiser, da idade que o senhor quiser, que a gente manda entregar lá. E fica tranquilo, porque estão todas limpinhas, porque toda segunda-feira elas param para revisão. Falei, como é que é? Você está falando de um ser humano ou de uma coisa? Ele não sabia, ele não tinha perguntado o que eu fazia ainda, né? Não tinha acabado de sair do aeroporto. É assim, o cara vende. Eu chego no hotel, faço check-in, quando estou lá no quarto, interfona. Ô, doutor, tudo bem? Tudo bem.
Nós temos aqui um catálogo na recepção, se o senhor quiser a gente manda alguém aí para o senhor escolher uma pessoa para o seu entretenimento dessa noite. Essa é a sociedade que nós vivemos. E isso é o comum. Uma pessoa que chega de uma cidade grande, né, quer diversão, está longe da família. E pasme que alguns dizem assim, pô, quem vai saber? Minha esposa está lá em casa, está ali quilômetros de distância, que mal tem nisso, todo mundo faz. É assim que o inimigo começa. E se você é alguém que deixa a pornografia entrar por aqui, já entrou no seu coração, tratar as pessoas como coisas já faz parte do dia a dia. Isso é o início da sua queda como homem ou como mulher, quando você se permite ser tratado como uma mercadoria. Isso é amar os princípios do mundo, porque o mundo olha para nós como coisas, como peças de uma engrenagem, que só recebem atenção e quando funcionam. Aquele homem virou e disse, fica tranquilo que toda segunda-feira elas param para revisão. Revisão a gente faz no carro, na bicicleta, no equipamento de trabalho. Revisão a gente faz em coisas. E os seres humanos são coroa da criação de Deus, criados à semelhança do Senhor. Não ame as coisas do mundo, porque as coisas do mundo são para a nossa destruição. Os princípios do mundo vão ensinar o seguinte, vão ensinar que você pode ser igual ao mundo, pode ser infiel, porque todo mundo é. Não tem mal nenhum nisso, fazer a mesma coisa. O princípio do mundo diz, alguém te feriu, vai à forra. Só que Jesus vira e diz o seguinte, perdoa 70 vezes 7, né? Dá a outra face. Quando você é alguém que não gosta de você, você persegue os inimigos, mas o cristão não tem inimigos, porque Jesus vira e diz, ama seu inimigo. Ainda que o ensino da sociedade seja esse, não, porque aqueles que estão vivendo sob a regência do Senhor Jesus, Ele é o Rei que está ali sobre as nossas vidas, vivem os princípios do reino. O amor, o perdão, a graça, vivem aquele momento de comunhão juntos ali. A Bíblia ela usa várias imagens para mostrar o relacionamento do povo de Deus com Deus. Uma delas, Paulo diz que a igreja ela é a noiva de Cristo. A noiva com toda a sua pureza. A noiva com toda a sua integridade. A noiva com toda a honra. A noiva honra o noivo e o noivo honra a noiva. É assim. O noivado devia ser assim. Hoje eu entreguei mais uns exemplares do curso de noiva para os casais aí, né? O noivo, ele honra a sua noiva, ele valoriza a sua noiva, e vice-versa. Agora você imagina o seguinte, você sai aí com a sua noiva, com a sua namorada, com o crush, né? É isso? Ou já tem outro termo? Porque vocês são tão rápidos que vão criando outros termos, né? Crush na nossa geração era o refrigerante de laranja, né? Que nem tem mais, era o crush e o grapete. Quem bebe grapete, repete. O crush acabou, o grapete ainda tem aí um cadinho, né? Mas hoje o crush é outra coisa, né? Aquela fase de negociação ali e tudo mais. Mas tu imagina que tu vai para uma festa, tá lá de mão dada com o seu noivo, sua noiva, com o seu cônjuge, com o seu namorado, ou pertinho do crush ali. Aí tá lá rolando, e chega lá, tem uma galera. De repente, a sua noiva olha para o rapaz e diz assim, tchau, amor. Vai lá, pega na mão do cara e tu fica olhando. E de repente, sai pelo cantinho, vai lá para um canto escuro e quando tu chega lá, ela já está lá na maior negociação avançada com aquele cara que nunca viu mais. E aí dá um pouquinho, passa uns minutos, ela vai no toalete, retoca o batom que borrou, porque tem batom que borra ainda, né? Agora tem uns aí que não sai 24 horas, que sai de todo jeito, né? Que não borra de jeito nenhum. Mas vamos dizer que o desse estava borrado. Ela vai lá, limpa o rosto, passa o batom, volta para você e diz, oi, amor. E aí, e você? Qual a tua reação? Imagina a tua esposa fazendo isso. Imagina que você vê a sua mãe fazendo isso com o seu pai. Que você vê o seu pai fazendo isso com a sua mãe.
Mas sabe, que às vezes nós fazemos isso com Deus. A gente está de mão dada com o Senhor, caminhando como cidadão do reino, sendo um marido honrado que honra a esposa, uma esposa honrada que honra o seu marido, filho que honra pai e mãe, e de repente a gente diz assim, peraí Deus, a gente vai lá no mundo, se suja todo, se lambuza todo do pecado, depois volta para Deus, oi Senhor, e aí Deus diz assim, oi meu filho amado, vem aqui, que eu vou te purificar de novo. Amar ao mundo é amar a própria destruição, que na primeira fase pode até trazer algum prazer, mas depois vai trazer a dor. Um cidadão do reino de Deus, o apóstolo Paulo diz, a nossa cidadania é celestial. Não ama as práticas do mundo. Não deixe esse negócio entrar. Ah, qual é o problema? Ninguém vai saber. Você sabe, Deus sabe. Sabe o que acontece? Aquele negócio que não está de acordo com a vontade de Deus, pelo menos 2 pessoas sabem que não está legal. Você e Deus. Não precisa mais. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o desejo do nosso coração, Ele conhece os impulsos que estão tentando nos dominar. É preciso, então, reafirmar minha cidadania celestial. Em primeiro lugar, vencendo as distrações. Em segundo lugar, amando a Deus acima de todas as coisas, como o Senhor Jesus disse, e não permitindo que o amor às práticas do mundo entrem na minha vida. Humanamente falando, isso é impossível, mas quando nós nos rendemos aos pés de Jesus, Ele nos toma e nos fortalece. E nos dá o discernimento de olhar ali as armadilhas do mal. Terceiro lugar, para eu marcar a minha cidadania celestial, além de vencer as distrações e não permitir que elas me tirem do foco, além de amar a Deus acima de todas as coisas e rejeitar as práticas do mundo que tentam me destruir, eu preciso buscar as coisas do alto. Nós só procuramos aquilo que nós estamos interessados. Quando a galera está aí fazendo TCC de final de faculdade, busca muito, né? Tem uns que buscam tanto e acham coisa tão boa que eles copiam ipsilitris. Agora, eles não sabem que a gente tem um aplicativo, um software que vai lá e vê se não tem plágio. Né? Às vezes tem aquela frase lá, teve um aluno no seminário uma vez que ele copiou um TCC de uma pessoa lá de Curitiba que, por azar dele, eu tinha orientado. E quando começa uma frase lá no primeiro capítulo, assim, eu digo, mas eu já li essa frase em algum lugar. Espera aí, deixa eu pesquisar aqui. E aí, quando eu pesquisei, estava lá o TCC, lá da faculdade do Paraná. Um aluno tinha copiado. Eu chamei ele para conversar e disse, para começar do zero, isso aqui é tudo cópia. Uxi, como é que o senhor descobriu? Aí o cara começa a chorar. Mas como é que eu vou fazer agora? Ema, cada um com o seu problema. Agora você vai lá e dá o seu jeito. Começa o seu TCC de novo. Senão é zero. Cadê o seminarista Tiago aí? Fica de olho, tá? Estou ligado. Galera lá do seminário, tem um papo reto com eles ali. Eles estão sempre dizendo, ó, viu? Fica de olho, que eu sei de tudo que está acontecendo lá. Quando a gente está interessado em alguma coisa, a gente procura, a gente busca. A gente vai ali, a galera que gosta de carro, né? Chega ali perto do Rômulo, ele entende tudo de carro ali, né? Tudo mais ali, o cara busca. Vai ali pesquisar a máquina, o motor, o câmbio, a galera tem. E vai buscando. O pessoal gosta de futebol, hoje só está feliz quem é rubro-negro, né? Os outros estão todos chorando. Mas busca ali. Quando nós buscamos algo, é porque aquilo tomou uma importância para nós. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Colossenses, ele diz, busquem as coisas do alto. Quando o nosso interesse é o reino de Deus, nós começamos a buscar as coisas do alto, nós começamos a pensar nas coisas do alto, nas coisas do céu, onde o Senhor está assentado à direita do Pai. Nós começamos a pensar nas questões celestiais. O apóstolo Paulo fala em Colossenses capítulo 3, logo no início do capítulo 3 de Colossenses. Ele nos orienta, busca as coisas do alto. Para que eu não me desvie do foco, para que eu não absorva distrações, eu preciso pensar nas coisas do alto. Eu preciso pensar, Senhor, eu quero alinhar o meu coração ao seu coração.
Senhor, eu quero alinhar o meu casamento, a tua vontade, o teu propósito para a família. Senhor, me ensina a ser um marido que honra o meu leito conjugal, uma esposa que honra o meu leito conjugal. Senhor, ensina-nos a sermos pais que honrem o teu nome e que sejamos modelo para os nossos filhos. Senhor, me ajuda a ser um filho que honra os meus pais, porque a Bíblia diz que nós devemos honrar os nossos pais. Ah, mas o meu pai é mau. A Bíblia não diz para honrar o pai bom, a mãe boa. O texto da palavra de Deus não coloca um adjetivo aos pais. Honre aos seus pais bons ou maus. A Bíblia simplesmente diz, honre o seu pai e sua mãe. Essa é a ordem da palavra de Deus. Se você não está honrando o seu pai e a sua mãe, alguma coisa está errada na sua vida. Você está buscando as coisas da terra, não as do alto. É preciso honrar os seus pais. É preciso ter a sua mente ali. Ah, uma pessoa, ela passou a perna em você financeiramente. Deixa estar, irmão. Tempo certo ela vai se enrolar ali. A justiça de Deus, ela nunca tarda e nunca falha. O tempo de Deus é diferente do nosso. Você não precisa se preocupar em dar a forra para ninguém que te feriu. Deixa que Deus é justo. Ele vai julgar a sua causa. Mas continue buscando a esse justo juiz, esse Senhor, buscar as coisas do alto, viver a palavra de Deus em todo o tempo, viver a vontade do Senhor, porque nós só seremos ali pescadores de vida, quando nossos olhares estiverem voltados para Jesus. Jesus vira para o Pedro, e ali para aqueles outros que estavam ali, diz, ó, venham atrás de mim, eu vou fazer de vocês pescadores de almas. Naquela hora eles deixaram de ser os pescadores dos peixes daquele mar, para seguirem ao Rei dos Reis, para viver a vontade do Senhor. Viver, então, essa vontade de Deus, buscando as coisas do alto, não significa que eu e você vamos viver numa bolha, não vamos fazer mais nada, não vamos nos divertir. Não, mas com Jesus nós nos divertimos mais intensamente. Com Ele nós temos a liberdade de fazer todas as escolhas. Então, podemos sim curtir a vida, usufruir de bons momentos, sim, mas na liberdade que Jesus nos dá de discernir. Agora, quando você faz alguma coisa e alguém vira para você que está ali e diz assim, ué, mas você não é crente? Significa que você não está buscando as coisas do alto. Você está rejeitando a sua cidadania. E talvez você esteja trocando a cidadania do reino por lixo, por coisa que corrompe, por coisa que atrai barata. Aquilo que o seu coração busca é o que recebe a prioridade da sua vida. E se o que você busca não está ali no Senhor, você está dando prioridade a outros que não ao Senhor. É hora de mudar. Jesus, quando Ele está intercedendo por nós, no texto que é o tema do nosso mês, em João 17, Jesus vira e diz, eles não são do mundo, como eu também não sou. Jesus estava falando isso sobre os seus discípulos, e mais, Ele falava sobre aqueles que ouviriam isso dos seus discípulos, e que falariam a outros, até chegar à nossa geração. Então Jesus está falando isso de mim e de você. E Jesus, ele disse assim, eu não estou te pedindo, Pai, para tirá-los do mundo, mas para cuidar deles aí no mundo. Eu não estou te pedindo para colocá-los numa bolha, mas para inspirar o coração deles ali. Porque assim como o Senhor me enviou, eu vou enviá-los. Eu os enviei ao mundo. Nós estamos aqui com um propósito. O cidadão do reino de Deus tem um propósito. Busca as coisas do alto. E é o próprio Senhor Jesus, em Mateus 6,33, que diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É buscar o reino de Deus em todo o tempo. Isso faz de nós cidadãos celestiais. Se você for um cidadão celestial, a sua família será abençoada. Não porque Deus faz uma relação de troca com você. Mas quando Deus reina no seu lar, quando Deus reina no seu casamento,
quando Deus reina no seu relacionamento com seus filhos, quando Deus reina no seu relacionamento com seus pais, as coisas vão acontecendo de forma boa, agradável e perfeita. Mas é um processo. E quando nós permitimos que Deus atue na nossa vida e nos transforme, e como Deus faz isso? Nos capacitando a vencer as distrações. Ele nos ajuda a amá-lo intensamente, com toda a força do nosso ser, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. E Ele nos capacita a buscar as coisas do alto sempre. Meu amado, você que está me ouvindo nessa noite, você pode vencer as armadilhas do mal. Creia nisso. Em Cristo Jesus você pode vencer toda e qualquer atuação do mal que está oprimindo o teu coração. Aquela atuação do mal que está deixando você desanimado. Desanimado de viver para Deus. Desanimado de viver com alegria para o Senhor. Porque nós podemos vencer esse mundo. Nós podemos vencer as tentações desse mundo. E João, ele diz, aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Jesus, quando ele está ali conversando, ele prega e ele diz, olha só, ô Nicodemos, para poder ir para o céu, tem que nascer de novo. Daí o cara pergunta, eu vou entrar na barriga da minha mãe, já sou adulto. Não, é um nascimento espiritual. Aquele que nasce de Deus, vence o mundo. E sabe qual é a vitória sobre o mundo? Diz o apóstolo João na sua primeira carta, 1 João capítulo 5, versículo 4, fé. É a fé. É eu crer em Jesus, é eu colocar a minha vida diante do Senhor e dizer, Senhor, eu creio em Ti, eu quero começar a trilhar uma nova jornada a partir de hoje. Eu quero a partir de hoje trilhar a jornada da fé, onde eu vou vencer as distrações, onde eu não vou permitir em momento nenhum que o meu amor a essas coisas do mundo exista no meu coração. E eu vou amar ao Senhor acima de tudo. E o Senhor vai me capacitar a buscar as coisas do alto. O que é nascido de Deus, vence o mundo. E essa é a vitória sobre o mundo, a nossa fé. É essa fé que nós precisamos viver. Fé em quê, pastor? Fé em Jesus. É acreditar que Ele é o Filho unigênito de Deus, o Filho único de Deus, que se entregou na cruz do Calvário e derramou o seu sangue para nos libertar, mas que ressuscitou ao terceiro dia para reinar eternamente. E Ele hoje está aqui de braços abertos para dizer para você, filho meu, eu te recebo, eu te acolho. Se você precisa de ajuda para vencer as distrações, eu estou aqui. Se você precisa de ajuda para me amar, eu estou aqui. Se você precisa de ajuda para buscar as coisas celestiais, eu estou aqui. Eu estou aqui. Na verdade, eu sempre estive, você que não me percebeu. Mas eu estou aqui para te receber agora, sem te julgar, sem nada. Querido, talvez hoje você deseje alinhar a sua vida, o seu coração, ao coração de Deus. E eu vou pedir para que o instrumental toque aqui agora. E você reflita sobre isso. Talvez você hoje aqui, você queira alinhar a sua vida, alinhar aí o seu namoro, alinhar o seu noivado, alinhar esse relacionamento que você tem aí, que nem você mesmo sabe definir o que é, mas alinhar isso com o coração de Deus, com o propósito de Deus. Talvez hoje seja a noite de você alinhar a sua família, a estrutura da sua família ao coração de Deus, à vontade de Deus para a sua vida. Talvez essa noite seja a noite que, na primeira vez na sua vida, que você vai tomar uma decisão de dizer assim, aqui está a minha vida, Senhor, para o Senhor. Talvez você venha aqui nessa igreja há anos, ouça mensagens, você já tenha certeza da salvação em Jesus Cristo, mas você nunca fez esse ato de entrega, de sair e colocar-se no altar do Senhor, dizendo, aqui está a minha vida, Senhor.